Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Compartilhamos que nessa data, 20 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial da Justiça Social. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa aqui na UBA TV. O assunto de hoje é direito criminal. O tema é tipos de discriminação, cor, raça, peso, preferência sexual. Quais atos são considerados realmente crime? Nossa convidada de hoje é a doutora Mariane Dallagnol, que é especialista em direito penal. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo, doutora. Boa noite, eu que agradeço o convite para falar desse tema tão relevante. Muito obrigada. Seja bem-vinda, então, doutora Mariane. E você aí de casa já pode enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51-3029-8080, que vamos ler e a doutora Mariane responder aqui no programa. Fique aí com a gente e já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo. Aproveita e já nos envia a tua mensagem pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Doutora Mariane, para começar, juridicamente falando, qual o conceito de discriminação? A discriminação, ela é considerada o ato de segregar, né? A pessoa, ela segrega o indivíduo, né? A vítima da discriminação, seja pela cor, pela raça, pela etnia. Então, a vítima, ela é excluída por conta da cor, da raça ou da sua sexualidade, orientação sexual. Enfim, é o ato de segregação do indivíduo, né, da vítima. E, doutora Mariane, qual é a diferença, então, entre preconceito e discriminação? Tá. O preconceito, ele é mais uma coisa individual, né? A gente diz assim, é um preconceito, né? A gente não generaliza? Não é que não generaliza, é individual da pessoa. A pessoa é um preconceito da própria pessoa, né? Podemos dizer assim, eu não gosto daquela cor ali, azul. Mas não é externalizado, digamos assim, para ficar mais claro, né? Já a discriminação, ela é um ato, né? É um ato de segregar, de excluir de determinados grupos, determinada pessoa, em relação à cor, à orientação sexual. É direcionado a alguém ou um grupo específico, né? A discriminação, ela é direcionada, né, a um grupo específico. O preconceito, ele é pessoal, assim. Mas eu saliento que há uma linha muito tênue entre os dois, assim, porque né? talvez a origem da discriminação seja o próprio preconceito. Exatamente, exatamente.
há uma linha muito tênue, assim, entre os dois, né? Eu diria que eles são quase que a mesma coisa, quando o externado, né? Assim, então eu acho que essa é a principal distinção entre os dois, né? Certo. E quais são os tipos de discriminação mais comuns? Bom, hoje em dia tem diversas discriminações, né? Mas sem sombra de dúvidas, a discriminação mais comum hoje no Brasil é o racismo, né? Tem pesquisas que dizem que 84% da população sofreu já racismo em algum momento da vida. Então, o racismo é a principal, né? Mas existem outras, existem a xenofobia, homofobia. O que é xenofobia? A xenofobia é quando tu vem de outro país, De outro país. né? A homofobia, né? A própria discriminação de sexo, que as mulheres sofrem muito, né? Hoje em dia, né? Então, tem também a discriminação, que hoje é muito latente, da pessoa com deficiência, né? Então, tem várias, né? Mas acredito que essas sejam as principais, mais recorrentes, né? E, doutora, existe alguma lei específica para combater a discriminação? Sim, a própria Constituição Federal, ela já prevê no artigo 5º, né, que todos são iguais perante a lei, indiferente de cor, raça ou sexo, né? Mas ainda assim o legislador ele criou uma lei que é a Lei de Crimes Discriminatórios, né, que é a Lei 7.716 de 89, que criminaliza a discriminação, tá? Então existe sim essa lei, ainda existe o artigo 140 do Código Penal, que criminaliza a injúria, né, racial, né? Então, a gente tem legislação para criminalizar... De quando é esta lei, doutora? Essa lei, ela é antiga, ela é de 89. Pois a senhora comentou comigo anteriormente, de 89, muita água já correu. Sim, a gente sabe que a sociedade evoluiu muito. Sim, exatamente. E hoje nós temos, sem falar em campanhas, nós temos diversos, ações que visam a combater a discriminação. Sim. E pelo que a gente viu, 89, quantos anos já se passaram, já está mais do que na hora de uma atualização dessa legislação. Sim, com certeza. Até porque quanto mais a sociedade evolui, né, mais preconceitos e discriminações evoluem junto, né? A gama, então, aumenta mais ainda, né? Hoje em dia a gente tem diversas discriminações que não estão previstas nem tipificadas como crime. Não estão sequer tipificadas, criminalizadas, né? Não existe uma pena específica, quando eu digo criminalizada, não existe uma pena específica para o determinado crime, né? E quais são os tipos de discriminações mais comuns praticadas? Como a gente já referiu anteriormente, sem sombra de dúvidas, hoje é o racismo, né? O racismo hoje ele é latente na sociedade, né? A gente vive um preconceito, uma discriminação enraizada, né, na sociedade. Então, sem sombra de dúvidas, hoje o maior de todos é o racismo, né? Mas tem uns que vêm crescendo assustadoramente, assim, quais, né? Por exemplo, a discriminação da pessoa com deficiência, por exemplo, né? A discriminação da pessoa que sofre com gordofobia, né? Então, eles vêm crescendo cada vez mais. Tem muitos exemplos que ocorreram, inclusive, nas últimas semanas, né? Na mídia, que a gente pode pesquisar e se lembrar que vem ocorrendo, né? Mas são os principais, assim. Mas, sem sombra de dúvidas, o racismo é o mais latente, né? Exatamente sobre a gordofobia que eu ia te perguntar, doutora. Ela é considerada crime? Se sim, quais são as multas, penalidades que vêm no decorrer, então, dessa agressão? A gordofobia, ela é considerada crime, tá? Mas ela não está prevista na lei de discriminação, tá? Porque a lei ela é muito antiga, né? A lei, como a gente já falou, ela é de 89, né? Talvez em 89 a sociedade não era tão evoluída ao ponto de entender que isso era um crime, né? Mas ela pode ser enquadrada no crime de injúria, né?
Daí, no crime de injúria são os crimes contra a honra, né? Previsto no Código Penal, e é passível de multa, né? Pagamento de multa, a pessoa pode pleitear, né? Pagamento de indenizações e tudo mais, né? Serviço comunitário também, doutora? Depende, né? Depende da condenação daí, né? Da condenação, porque como é o crime de injúria... É pessoal, né? É crime contra a honra que a gente fala, né? A pessoa tem que... Essa condenação, ela é direcionada para a pessoa, então, que entrou com uma ação contra a pessoa que cometeu aquele crime. A pessoa tem que entrar com uma ação independente, assim, né? Tem que fazer o boletim de ocorrências, mas entrar com uma ação com o advogado, né? Para daí poder ser instaurado o processo, ser instaurado o inquérito e daí se ter o processo, né? Para daí se ter a condenação, né? Mas, assim, a condenação por injúria, de regra, ela a gente chama de menor potencial ofensivo, que são as penas mais brandas, assim, né? Normalmente pega uma prestação de serviço, alguma coisa assim, né? Eu ia fazer uma pergunta agora, a senhora quase respondeu. Se existe algum tipo de discriminação ainda não regulamentada, que a mudança, né, vamos aí trazer aqui os nossos legisladores, né, que estão aí, exatamente, que façam, né, promovam uma atualização nessa legislação, mas então tem algum tipo de discriminação que ainda não é regulamentada? Sim, a própria gordofobia, ela não é regulamentada, né? E a gente tem também um projeto que é importante salientar, que está tramitando no Senado Federal atualmente, que é um projeto de lei que visa criminalizar a discriminação contra a pessoa que é pobre, a pessoa com pobreza, na condição de pobreza, na verdade, né? A redação da lei é assim. Então, ainda existem várias que não são regulamentadas, mas que daí pode entrar na questão da injúria, né? Pode entrar ali no crime de injúria, né? Mesmo não sendo regulamentado, né? E, doutora, o crime de discriminação, ele pode ser considerado hediondo? Sim, a Lei 7.716 de 89, ela refere que os crimes de discriminação ocorridos, né, em prol da raça, da cor, o crime que acontecer em relação da raça, da cor, da sexualidade, enfim, ele é considerado hediondo, que tem um aumento, né, agrava a pena, né, do indivíduo que cometeu a discriminação. O que é um crime hediondo? O que é esse conceito de crime hediondo? O crime hediondo, ele é aquele crime que ele é terrível, né? Por exemplo, latrocínio, tráfico de drogas, né? Estupro. Esses são exemplos de crime hediondo, mas o crime hediondo, de regra, ele não tem... eles são inafiançáveis, a pessoa não tem direito à liberdade provisória, né? O indivíduo que cometeu o crime, né? Ele não tem direito à liberdade provisória. Então, são esses crimes bárbaros que a gente vê na TV, latrocínio, homicídio, feminicídio, exatamente, que ele ocorre em relação, por ser mulher, né? Em decorrência da vítima ser mulher. Então, esses são os casos de crimes hediondos. Então, nesses exemplos de crimes hediondos que a senhora trouxe, ele então potencializa para quem cometeu esse crime as suas penas. Potencializa, potencializa, exatamente. Chegamos ao final do nosso bloco 1, então. Continue nos assistindo, que nós vamos fazer 30 segundinhos de intervalo e já voltamos. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação.
Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e turismo. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, 51 3029 8080. Lembrando que também estamos ao vivo, além aqui da TV aberta, nos canais digital, NET, Claro, Vivo e Tubarão. Doutora, é crime a discriminação no ambiente de trabalho? Sim, é crime. E é muito comum, muito mais do que nós imaginamos, né? Ocorre muito, né, nas empresas. E às vezes passa desapercebido, a pessoa nem percebe que está sofrendo uma discriminação, né? Mas é um crime bem comum, né? Que tipo de crime pode ter no ambiente de trabalho? Por exemplo, não dar promoção para determinada pessoa, fazer happy hour e excluir determinado indivíduo, pedir exames de gravidez, esterilidade, fazer revistas íntimas, né, em determinados indivíduos por conta da sua cor, raça, sexualidade, enfim. Esses são crimes bem comuns, né, que ocorrem dentro das empresas, né. É bem corriqueiro mesmo. Às vezes a pessoa está ali e acha que é procedimento, né? E é, na verdade, uma discriminação, né? E nesses casos, doutora, quem que responde pela empresa? A empresa, na verdade, ela não responde, né, criminalmente, tá? A empresa ela não responde criminalmente. A empresa ela vai responder daqui a pouco lá na Justiça do Trabalho, entrando com uma ação diretamente na Justiça do Trabalho, pleiteando uma indenização, né? Salvo se for uma política da empresa, né, doutora? Porque vemos casos, como exatamente. Teve há não muito tempo, uma divulgação aí de uma rede de farmácias, que era uma política, a escolha daquele determinado perfil, e uma pessoa se sentiu, então, prejudicada, aí a empresa responde. Criminalmente não, né? Assim, é porque... A pessoa jurídica não, mas a pessoa física não. daquele que praticou o crime. Isso. Quem responde é... Porque o nosso Código Penal, ele individualiza, né, os crimes, que né? pode ir para o diretor, para o gerente, enfim, a pessoa que orientou quem aquele responde é quem cometeu o ato. Né? E mesmo se quem cometeu o ato recebeu orientação de cima? Mesmo se, na minha opinião, responderiam os dois, tá? Né? Criminalmente, tá? Responderiam os dois, tanto quem mandou fazer e quem fez, né? Porque a pessoa não é obrigada a fazer uma coisa errada, né? Porque recebeu a pessoa pode dizer, olha só, isso está errado, né? Mas, claro, a gente entende que tem todo o ambiente corporativo por trás, aí vem né? Toda uma justificativa, comprovação, tudo mais. Mas quem responde é a pessoa que realizou a conduta delitiva, no caso, a discriminação, né? E, doutora, no caso disso acontecer, quem tu sugere que o funcionário procure? Ajuda onde? Tá, ocorrendo no ambiente de trabalho, se tu puder recorrer primeiro a um superior, né? Um superior hierárquico, né? Avisar o chefe, o dono da empresa, até para que isso não ocorra com outras pessoas, né? Também, né? Mas pode-se procurar a delegacia, fazer o boletim de ocorrências, né? E relatar que está ocorrendo a discriminação, né? E daí exigir que a conduta delitiva discriminatória esteja descrita no boletim de ocorrências, né? E exigir também a instauração de inquérito. É essencial, porque a instauração do inquérito que vai ensejar no processo, né? Então, se estiver ocorrendo no ambiente de trabalho, primeiro procurar, né, os superiores para tentar resolver, para que isso não ocorra com outros. RH, né? uma ouvidoria. Uma ouvidoria, se tiver ouvidoria, a maioria das empresas hoje tem ouvidoria, né? Mas é importante também fazer o boletim de ocorrências, né?
para que a pessoa seja punida. A pessoa só vai ser punida criminalmente tendo o boletim de ocorrência. Poderá, inclusive, ensejar uma demissão indireta. Em Pode. que a empresa tenha que pagar como se tivesse dispensado por justa causa. É uma justa causa a favor do empregado também. Pode. A demissão por justa causa, ela pode ocorrer nesses casos, entendeu? A empresa pode demitir por justa causa com a consciência, digamos, tranquila. E o próprio empregado que sofreu a discriminação pode também ingressar com processo contra a empresa para receber todas as verbas indenizatórias também. Sim, pode entrar com ação aí diretamente na Justiça do Trabalho, né, com o advogado trabalhista, enfim, para receber uma indenização, né, pleitear uma indenização por conta da discriminação sofrida dentro da empresa, né. Bem. E agora vamos ler então as mensagens que foram enviadas através dos nossos telespectadores aqui para o nosso WhatsApp. Qual a diferença entre injúria racial e racismo? A pergunta é da Monique Abranches. Tá, essa é uma pergunta que é muito boa porque a gente confunde muito, né? O racismo, ele abrange a coletividade, né? A discriminação é contra coletivo, a integralidade de uma raça, né? Eu não gosto muito desse termo, mas a gente tem que usar a integralidade de uma raça, né? É o coletivo de uma raça. Vou te dar um exemplo. Pessoas tais não podem ingressar no elevador. Um exemplo, tá? Já a injúria racial, ela é direcionada a uma pessoa. Eu direciono a discriminação a um determinado indivíduo. Essa é a grande diferença. Tem diferenças também que o racismo, ele não prescreve e ele é um crime inafiançável, né? Então, enquanto o indivíduo que praticou o racismo viver, poderá ser feito o boletim de ocorrências e a pessoa responder pelo crime, né? A injúria racial já não, ela prescreve em 8 anos, né? Então tem 8 anos. Tem 8 anos aí para quem sofreu injúria racial fazer o boletim de ocorrências e ingressar com a ação, né? Certo, eu ia fazer essa pergunta exatamente. Quem sofreu algum tipo de discriminação, o que deve fazer e onde procurar, então, ajuda e os seus direitos? Tá, se a discriminação estiver ocorrendo neste momento, né, chama a polícia, né, imediatamente para acessar a agressão, porque não deixa de ser uma agressão, né, também. Mas pode-se fazer boletim de ocorrências, né, o ideal é que se guarde provas, filmagens, testemunhas e tudo mais, né, mas aquilo que eu disse, fazer o boletim de ocorrências, fazer com que conste no boletim de ocorrências a prática delitiva, né, no caso a discriminação, e exigir a instauração do inquérito policial, porque daí sim que vai se dar o processo. Então, esses são os passos que deve se seguir, né, para que seja feita, para que se tenha a punição de verdade, né. E, doutora Mariane, quais são as principais consequências, então, para a pessoa que sofre discriminação? É um telespectador que não se identificou. Eu diria que a principal consequência, ela, sem sombra de dúvidas, ela é psicológica, né? Que a pessoa, ela se guarda, né? Deixa de sair, né? Tem estudos que falam, inclusive, que a pessoa pode tornar-se cardíaca, pode ocasionar problemas cardíacos, problemas arteriais, né, e tudo mais. Mas, sem sombra de dúvidas, é a depressão, né? A pessoa, ela fica tão deprimida porque a pessoa passa, daqui a pouco, a não sair de casa, entendeu? Sem sombra de dúvidas, problemas psicológicos e depressivos, né? Muito bem, já estamos indo para o final do programa. Doutora, na sua opinião, quais as medidas que a sociedade deve tomar para combater a discriminação? Aí uma opinião agora. Na minha opinião, né, primeiramente é necessário a gente dar espaço para essas pessoas, né, espaços de representatividade, né, seja na política, né, seja em cargos de liderança em empresas privadas, né. Mas também é necessário que a própria prefeitura, o governo, faça ações lá desde a infância,
né? Para que... Falávamos que as crianças não têm discriminação. Exatamente, exatamente. Então, essa cultura vem de lá, desde pequenininho, passa pelas famílias, educando, né, pela igualdade social. Sim, por isso que é importante, né, a gente falar desde sempre o que é um estigma, né, o que é preconceito. E explicar para as crianças desde o início, para que não se tornem adultos, né, que cometam esses atos que são totalmente imorais, né. Provavelmente essa seja a nossa última pergunta. Então, vamos lá. Para finalizarmos, doutora, quais são as penas para quem comete crimes de discriminação? Infelizmente, a lei essa dos crimes discriminatórios, ela prevê penas baixas, né? De 1 a 3 anos e multa, né? Então, assim, podemos dizer que são penas brandas. Uma crítica à nossa legislação. Uma crítica à nossa legislação, né? A legislação, ela precisaria ser mais atualizada. A legislação há 35 anos que a sociedade brasileira, desde 89, evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Então, fica aí uma crítica construtiva, obviamente, para os nossos legisladores e representantes aí, que representam essas pessoas, essas minorias, né? Ou maiorias, porque o povo brasileiro é um povo mestiço. Exatamente. E quando a gente ouve falar que a maior discriminação é racial num país que tem uma diversidade racial, isso beira um absurdo. Aí cabe muito aos nossos políticos aí uma evolução na nossa legislação para realmente deixar claro e punir, para a gente ter aí uma igualdade social maior ainda, né, doutora? Sim, punir adequadamente, né? Porque uma pena de 1 a 3 anos, a pessoa provavelmente vai pegar uma prestação de serviço à comunidade, né? Então... Mas nem por isso deve deixar de registrar. Nem por isso deve deixar de registrar. Porque aquela pessoa que cometeu aquele crime, ela... não cometeu só com aquela pessoa. E evitará, talvez, que continue cometendo. Exatamente. Tem que registrar, fazer o registro é fundamental. Então, a dica que fica aqui do programa de hoje. Se você sofrer algum tipo de discriminação, faça o boletim de ocorrência. Muito obrigada, então, doutora Mariane, por ter aceito o nosso convite pelos esclarecimentos. Capaz, eu agradeço muito por ter falado desse assunto de extrema relevância, né? Porque, afinal de contas, é nosso compromisso como sociedade combater, né, a discriminação. Eu que agradeço. Eu vim agradecer a você de casa por ter nos assistido e participado. E não se esqueça que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Vamos nos despedindo. Amanhã, às 20 horas, estamos de volta. Estará conosco o empresário e palestrante Léo Marcondes e o tema é Não Pare Até Conseguir. E você também é nosso convidado. Esperamos a todos.